guapas e guapos! Se tu me acompanha aqui já há mais tempo, deve ter percebido que a minha aparência mudou bastante nesse último ano. Provavelmente tu lembra de mim dessa forma aqui, como eu tô mostrando no vídeo. E hoje eu vou te contar tudo que eu fiz e como eu fiz para emagrecer 14 quilos em 1 ano e meio. Lembrando apenas que tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência e em como que eu fiz. Então isso não significa que tu precisa fazer o mesmo que eu ou então que vai ter os mesmos resultados. Afinal, isso depende de muitos fatores. Então vamos lá? No final de 2023, meu marido e a gente se mudou para a Espanha por causa do trabalho dele. E eu que sempre tive tendência a ser mais gordinha, acabei ficando muito ansiosa nesse período, comendo mais, e isso me fez engordar ainda mais. Mas no final de 2023, em dezembro, a gente fez uma viagem incrível. Diria que foi para o lugar mais lindo e mágico que eu já fui na vida. Mas eu fiquei muito triste quando eu vi as fotos, porque eu fiquei chocada com a minha aparência nas imagens. Sabe quando te bate um choque de realidade e tu olha pra foto e pensa assim, caraca, como é que eu cheguei nesse ponto? E foi isso que aconteceu comigo e me fez a primeira virada de chave. Então, aproveitando que era final de ano, que a gente já ia entrar num ano novo, que tava naquela época de fazer as resoluções pro ano que tava vindo e tudo mais, eu aproveitei pra colocar como meta, ou melhor, como objetivo, que eu ia emagrecer em 2024. E acho que realmente o principal combustível para essa mudança foi a minha indignação comigo mesma. Eu realmente vi em que ponto eu tinha chegado e vi que eu tinha me descuidado muito durante aquele período, que eu não estava feliz com o que eu via no espelho e que eu precisava sim de uma mudança, tanto para minha saúde mental quanto física. E para vocês terem uma ideia, a minha indignação foi tanta que inclusive eu coloquei uma foto daquela viagem no meu celular, na tela, para eu poder ficar olhando todos os dias e isso me motivar a mudar. Então chegou 2024 e eu comecei a me exercitar para valer. Eu já me exercitava um pouquinho, fazia musculação algumas vezes, fazia caminhada, mas tudo de uma maneira bem despretensiosa, e eu também ingeria muito mais calorias do que gastava, então não adiantava de nada. Então diria que o primeiro ponto foi realmente essa indignação, né? Essa virada de chave que eu tive para conseguir colocar isso como meta, como objetivo principal e querer essa mudança de verdade. Porque não adianta, né, às vezes a gente desejar alguma coisa e não ir em busca daquilo. Então eu entendi que eu precisava fazer isso ser uma meta real, um objetivo mesmo, para ir em busca. Então o segundo ponto que me fez ter essa mudança foi investir em uma nutricionista que me fizesse todo um plano alimentar e um acompanhamento mensal. Na minha cabeça, eu me alimentava bem. Eu decidi que eu ia cortar tudo que eu comia pela metade, porque eu achava que dieta era sinônimo de passar fome, e aí então eu ia emagrecer. Mas aí quando eu tive a primeira consulta com ela, eu tive um choque de realidade, porque eu descobri que eu me alimentava muito mal. Primeiro, que eu não fazia déficit calórico, eu não ingeria tanta proteína quanto precisava, eu vivia beliscando entre as refeições, ou seja, estava tudo errado. Mas com a orientação dela e seguindo o plano direitinho, eu consegui já nos primeiros meses ver um resultado bacana, ver uma diferença no meu corpo, e isso serviu como um combustível para eu ir além. Eu fui gostando dos resultados e fui querendo perseguir mais. Então eu passei a comer com estratégia, comer os alimentos certos, nas horas certas, também ingerir mais proteína, diminuir bastante o consumo de álcool, que antes eu ingeria mais ou menos 2-3 vezes na semana. Hoje em dia eu fico tranquilamente 3 meses sem colocar uma gota de álcool na boca e me sinto super bem dessa forma. Também diminuí bastante a quantidade de doce que eu ingeria. Quando me dá vontade de comer doce, principalmente quando eu tô na TPM, eu me permito comer, mas sempre com moderação, tentando levar em consideração o plano que ela montou pra mim, e faço só algumas refeições livres na semana, né? Não é, por exemplo, o dia do lixo ou o fim de semana do lixo, não. Tem que ter moderação e são apenas algumas refeições livres na semana inteira. Mas eu fui gostando muito de perseguir esses resultados e de me dedicando na minha alimentação. Pra vocês terem uma noção, quando eu comecei o acompanhamento com ela, eu tinha 33% de gordura corporal. E agora eu tô com 18%. A minha meta é chegar em 15% de gordura corporal. Então em breve quero dividir essa conquista aqui com vocês também. E o terceiro ponto que me ajudou muito no emagrecimento foi o exercício físico. Como eu falei pra vocês, eu já fazia um exercício aqui e ali, mas eu nunca tinha levado a sério realmente. Como a gente estava com essa mudança de país,
eu diminuí bastante o meu fluxo de trabalho. Inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve para contar para vocês todo esse processo de mudança. Mas voltando aqui, por causa disso, de eu ter diminuído o meu trabalho, isso me deu mais tempo para eu conseguir me dedicar realmente à academia. Então eu faço atualmente 2 vezes por dia, de segunda a sexta. De manhã cedo eu faço 45 minutos de cardio às 6 horas e no final da tarde, no final do dia, eu faço treino de musculação. Nos finais de semana eu deixo a rotina um pouco mais livre. Então às vezes eu faço uma corrida, ou então uma aula de bike, ou então uma musculação, enfim. Aí final de semana é mais pra descansar e não tão pra levar regradinho. Lembrando que a minha realidade no momento me permite fazer isso. E eu entendo que não é todo mundo que tem essa disponibilidade de tempo que nem eu tô tendo nesse momento. Afinal, eu acho mais importante do que a quantidade de exercício que tu faz é tu ter constância. Então, mesmo que tu consiga fazer 2 vezes por semana um funcional, uma musculação, enfim, é melhor do que não fazer nada. Então, meu conselho é: segue te dedicando e dando o teu melhor dentro das tuas possibilidades, da tua realidade nesse momento. Porque eu acho que a lição mais importante que eu tirei desse ano foi ser persistente e não desistir, não parar. Então, eu acho que essa constância é muito importante para nossa evolução. Agora que eu consegui emagrecer bastante também, eu tenho uma pessoa que tá montando os treinos pra mim. Então, como eu perdi bastante gordura, tem alguns pontos que eu fiquei mais flácida, tem alguns locais do corpo que eu gostaria de definir mais os músculos, então eu tenho essa pessoa que tá me ajudando a montar treinos de acordo com as minhas prioridades e com o que eu preciso realmente. E essa ajuda tá sendo essencial, que eu diria que é pra me ajudar realmente a aperfeiçoar toda a parte do emagrecimento, né? E definir os músculos, enfim, pra ficar com uma estética mais bacana. Então, recapitulando, pra gente finalizar o vídeo, senão ele vai ficar muito comprido. Eu diria que talvez o fator principal pra eu querer emagrecer foi a indignação por mim mesma, por eu ter chegado naquele ponto e só dessa forma, só com essa raiva, digamos assim, esse choque me fez virar a chave pra querer mudar, pra em busca da mudança de verdade. Em segundo lugar, foi ter esse acompanhamento nutricional e aprender a me alimentar de forma correta, porque é uma matemática pura e simples. Pra gente emagrecer, a gente precisa ou ingerir menos calorias do que gasta, ou gastar mais calorias do que ingere. Então não tem segredo, não tem fórmula mágica, é isso mesmo. E aprender a me alimentar e ter uma nutricionista comigo foi essencial para eu ter um resultado tão bom e tão rapidamente, de certa forma. E por último, a questão dos exercícios físicos. Primeiro eu fazia por obrigação, eu não gostava, eu ia na força do ódio mesmo, sabe? Mas depois eu fui gostando, fui pegando gosto. Hoje em dia eu adoro fazer musculação, também consegui me desenvolver bastante na corrida. Pra vocês terem uma noção, eu não corria nem 200 metros sem cansar. E agora, inclusive, eu postei um vlog dos meus primeiros 15 quilômetros correndo. Então, é uma evolução, é não parar, é persistir mesmo, que a gente consegue chegar onde deseja. Enfim, pra finalizar, gostaria de dizer que não existe milagre, não existe segredo mágico, nada disso. É só fazer o básico, que é se alimentar bem, se exercitar e ter força de vontade. Faz isso de forma bem feita, dá o teu melhor dentro da tua realidade, das tuas possibilidades, que eu tenho certeza que tu vai ter uma evolução. Talvez mais rápida, talvez mais lenta, não sei, mas com certeza, se tu te colocar em movimento, a evolução vai vir. E se tu gostou desse vídeo e quer que eu faça uma parte 2, de repente pra te contar um pouco mais sobre as mudanças em relação à minha saúde, eu posso fazer também. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Até logo!